Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Franqueto do canal Tarefa em Casa e vamos para a segunda videoaula sobre calor, explorando agora a resolução de exercícios. Vamos à leitura do problema para organizar suas informações e resolvê-lo. Um corpo recebeu 2 quilocaloria e sua temperatura variou de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Vamos a algumas informações aqui antes de resolver esse problema. 2 quilocalorias, esse K representa 1000. Então, nesse caso aqui, nós temos 2K igual a 2 vezes 1000. A quantidade de calor é 2.000 calorias. Então, olha só, 2 quilocalorias é igual a 2.000 calorias. Agora sim, nós vamos trazer a equação, que é a equação da capacidade térmica, que é a quantidade de calor dividido pela temperatura. Quantidade de calor, 2.000 calorias. A variação de temperatura é a temperatura final, que é 70, menos 20, que é a temperatura inicial. Então, 70 menos 20 é igual a 50. Portanto, a capacidade térmica desse corpo é 2.000 dividido por 50. Portanto, nós temos que a capacidade térmica desse corpo, que recebeu 2.000 calorias e variou a sua temperatura de 20 para 70 graus Celsius, é de 4 calorias por grau Celsius. Isso significa que a cada 4 calorias que esse corpo recebe ou cede, a sua temperatura varia em 1 grau Celsius. Bom, vamos para um segundo exercício. Quantas calorias um corpo de massa 300 gramas precisa receber para que sofra uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius? Dado o calor específico da substância que constitui o corpo, 0,3 calorias por grama vezes graus Celsius. Primeiro vamos selecionar aqui algumas informações importantes. Olha só, quantas calorias esse corpo precisa receber. Então ele deu aqui a quantidade de caloria, que é a nossa incógnita. A massa desse corpo é de 300 gramas. E também a variação da temperatura, que é de 50 graus Celsius. Além também do calor específico, olha só, ele deu o calor específico da substância, que é de 0,3 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, nós temos a massa, a temperatura e o calor específico. Uma equação que reúne essas informações é o termo geral da calorimetria. Olha só, a quantidade de calor, que é o que ele está perguntando, a massa ele deu, que é 300 gramas, o calor específico ele deu também 0,3 calorias por grama vezes graus Celsius, e a variação de temperatura, que é de 50 graus Celsius. Feito isso, vamos substituir essas unidades por esses valores que o problema nos trouxe, certo? Então, olha só, quantidade de calor, 300 que é a massa, 0,3 que é o calor específico e 50 que é a variação de temperatura. O produto desses três valores é igual a 4.500 calorias, ou seja, a quantidade de calor que esse corpo precisa receber para variar a sua temperatura em 50 graus Celsius é de 4.500 calorias. Vamos para um outro exercício. Ele diz que um corpo de massa 400 gramas tem capacidade térmica igual a 20 calorias por grau Celsius. Determine o calor específico da substância que substitui o corpo. Olha só, vamos iniciar identificando as informações. Massa, ele deu que é de 400 gramas, então nós temos uma massa de 400 gramas. A capacidade térmica, que é 20 calorias por grau Celsius. Ele quer que determine o calor específico dessa substância que compõe esse corpo. Olha só, nós temos calor específico, massa e capacidade térmica. Então nós vamos usar essa equação, calor específico, que é a razão entre a capacidade térmica e a massa, ou seja, capacidade térmica dividida pela massa. Substituindo esses valores, capacidade térmica é 20. A massa é de 400 gramas. 20 dividido por 400 é igual a 0,05, ou seja, o calor específico da substância que compõe esse corpo, que tem uma massa de 400 gramas e capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius, é de 0,05 calorias por grama vezes graus Celsius. Pessoal, essa foi a nossa segunda videoaula sobre calor.
Espero ter colaborado com vocês para que vocês sanassem suas dúvidas sobre o tema e eu aguardo vocês em uma próxima videoaula. Aquele abraço!